Olá, gente, estamos começando mais um novo vídeo nosso sobre estudos antropológicos em psicopedagogia. Agora nós vamos conversar sobre as teorias antropológicas. É importante a gente conhecer as teorias antropológicas porque quando nós desenvolvemos pesquisas no âmbito da antropologia, nós precisamos ter uma base teórica que nos fundamente a compreensão do todo social, das relações que estão presentes nos grupos humanos. E no caso da aplicação do método etnográfico, sem dúvida nenhuma, a teoria antropológica ela vai contribuir muito para a gente conhecer o universo cultural e simbólico do aprendente. Bom, tradicionalmente existem 4 grandes correntes de pensamento no âmbito da antropologia. A corrente evolucionista, a corrente difusionista, a corrente funcionalista e a corrente estruturalista. A corrente evolucionista ela foi uma das primeiras a se desenvolver. Ela parte da ideia de que as sociedades humanas elas podem ser comparadas entre si por meio de seus costumes. A ideia é de que a cultura surgiu num único lugar, elas têm uma origem comum, as sociedades se desenvolvem de forma linear e elas podem ser comparadas. Então, a teoria evolucionista ela divide a sociedade em sociedades superiores e inferiores e ela vai estabelecer que as sociedades mais desenvolvidas são aquelas sociedades baseadas no desenvolvimento científico e tecnológico, no capitalismo como todo. O evolucionismo significa uma espécie de importação do método de análise da biologia para as ciências humanas, para as ciências sociais. Então, a teoria biológica da evolução de Charles Darwin, ela é adaptada ao pensamento social. No século XIX isso foi muito comum. As ciências humanas se desenvolveram muito influenciadas pelas ciências naturais, pelas chamadas ciências da natureza. Então essa visão evolucionista influenciou a história, a sociologia e também a educação, muito influenciada por ela. O evolucionismo ele compara as sociedades entre evoluídas e mais evoluídas. Foi uma teoria muito útil para os europeus, porque a partir daí eles puderam dividir o mundo entre grupos mais ou menos desenvolvidos e a partir daí legitimar do ponto de vista científico a dominação dos povos da América, da África, da Ásia e da Oceania pelos europeus, que eram os países mais ricos e industrializados. Bom, uma discussão que também é muito importante para nós é a teoria difusionista. O difusionismo ele surgiu no século XIX como reação às teses evolucionistas. A ideia é que os diversos povos terrestres receberam influência dos vizinhos e dos diversos contatos que estabeleceram ao longo da história. Então, a maior parte das inovações sociais, técnicas, mitos, representações, símbolos, se propagaram através das migrações e pelos contatos estabelecidos entre os povos. Ou seja, a vida na América ela é um desdobramento da vida na Oceania. Então, você encontra origens comuns entre os povos e que ao longo da história foram se conectando do ponto de vista simbólico. Autores como William Schmitz, Fritz Grebner, Elliot Smith e William Perry foram muito importantes para a difusão dessa tese. A ideia de que as culturas surgiram de diferentes cantos do mundo e elas foram se articulando entre si e os novos grupos culturais eles resultaram desse processo de difusão e fusão. A corrente funcionalista é uma das mais importantes da antropologia. Ela busca a explicação do todo social a partir da condição de unidades significativas de análise, que seriam compostas por elementos representativos do todo, e assim, ulteriormente, encadeadas na análise. Ou seja, a realidade é um todo social. Cada peça da realidade compõe esse conjunto. Cada peça são unidades ou isolates, que não podem ser entendidas separadamente. Então, por exemplo, a cultura indígena é um todo. Cada parte da cultura indígena tem uma função. Por exemplo, o arco e flecha tem a função de defesa. As roupas têm função simbólica de representação. Os objetos sagrados têm a função religiosa. Nenhuma delas pode ser analisada na visão funcionalista sem se pensar no todo, porque cada unidade dessas compõe um pedaço, uma parte que pode ser isolada apenas como técnica, mas para entender como um todo é preciso articular cada unidade dessa, cada isolado com o conjunto da cultura. Procure-se explorar as inter-relações entre essas unidades, através das quais o significado é produzido. Então, cada coisa
só é possível ser entendida dentro da cultura se a gente pensar o todo. Muito parecida com a corrente funcionalista está a corrente estruturalista. O estruturalismo parte da ideia de que a sociedade não pode ser entendida como um sistema, ela deve ser entendida como um sistema coerentemente integrado de relações. Ou seja, o sistema social são relações integradas. Portanto, tudo tem sentido dentro do contexto. O sistema social não teria restos, ali tudo desempenha um papel. O modo de vestir, o que a gente come, os meios de transporte, os meios de comunicação, a língua, a linguagem, forma de comunicação, religiosidade, as estruturas políticas, todas elas compõem um papel dentro desse sistema como um todo. O sentido de um costume, portanto, tem que ser compreendido no contexto. E o ponto de referência é a sociedade estudada. Então eu não posso analisar ou tirar conclusões a respeito dessa daquela cultura sem observar o ponto de vista do sujeito que está envolvido na parte dela. Então nós temos vários exemplos dessa lógica que a gente chama de estrutural funcionalista, ou funcional estruturalista. O papel dos sacrifícios humanos, por exemplo, na sociedade asteca, né? Quando os espanhóis chegaram, eles tiveram notícia de muitos sacrifícios que eram feitos em homenagem ao Deus Sol pelos astecas, né? Os sacrifícios humanos, eles cumpriam um papel importante dentro de uma cosmogonia que identificava que os deuses sacrificaram sua vida para os homens sobreviverem, e os homens deveriam também se sacrificar para oferecer sua vida aos deuses. Então, a cada 52 anos, na visão dos astecas, o mundo se acabaria. Então, para isso, os astecas realizavam muitos sacrifícios humanos. Então, o sacrifício humano não era uma viagem dos astecas, né? Não era um ato de loucura, era algo que era coerente com o sistema religioso em que a sociedade estava inserida. Então, a gente pode até não concordar, ou não concordamos, já que a gente hoje defende o valor da vida humana como um valor importante, mas é preciso entender que os sacrifícios humanos astecas dentro daquele contexto. E os espanhóis chegaram e acabaram com o sacrifício humano matando gente. Ou seja, eu condeno o sacrifício, que os astecas são violentos, aí para acabar com os violentos eu mato todo mundo. Aí não tem lógica isso, é uma contradição, né? Bom, outro caso, por exemplo, são os homens-bomba, né? Esses grupos terroristas do Oriente Médio que doam a sua vida por uma causa, né? Então alguém pensa, rapaz, esse cara é maluco, porque esse cara amarrou uma bomba na cintura e foi explodir numa concentração popular. Isso não é maluquice. Na visão deles, isso faz parte de um plano divino determinado por Alá, e que isso é uma interpretação do Alcorão, que fala que o muçulmano precisa fazer a guerra santa. A guerra santa para uns é uma coisa, para outros é outra. Para alguns muçulmanos, a guerra santa é lutar contra a pobreza, é lutar contra a ignorância, é lutar contra a fome. Para outros é uma guerra sem quartel contra o mal, contra o demônio, no caso da sociedade atualmente, contra os Estados Unidos, né, que oprime muitos povos do Oriente Médio. Então, esse ato do homem-bomba, ele faz parte de um contexto de sacrifício que as pessoas fazem para lutar por uma causa. E que, segundo alguns intérpretes do Alcorão, né, está lá escrito que Alá prometeu recepcionar de forma luxuosa esses guerrilheiros, né, após a sua morte na Guerra Santa. Bom, o estruturalismo, ele surgiu no século XX. Um dos seus grandes teóricos foi Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss é francês, veio inclusive ao Brasil. Segundo a visão estruturalista, a cultura de um grupo ou sociedade é uma estrutura composta por partes que dão sentido ao todo. Os elementos interdependentes que compõem uma cultura respondem às necessidades fundamentais da existência humana. Então, a forma de vestir, o que a gente come, as nossas armas, tudo isso faz parte, busca atender às necessidades concretas da vida das pessoas. E a estrutura como um todo corresponde a partes permanentes da vida social, né? Bom, resumindo então, o evolucionismo, ele destacando basicamente essas duas grandes correntes, o evolucionismo e o funcionalismo, o estrutural funcionalismo, nós podemos dizer que o evolucionismo compara para classificar sociedades entre mais evoluídas e menos evoluídas e ordenar a sociedade numa escala evolutiva. Por outro lado, o funcionalismo, ele procura entender o sentido das culturas, enfatizando diferenças e especificidades dentro de todo um contexto. A gente vai ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês, peço que todo mundo se inscreva no nosso
canal Professor Éder Dantas. Dê um like na postagem, deixe seu comentário e no mais um forte abraço, a gente se encontra no próximo vídeo.